Hoje estaremos conversando com o mestre Vermelho, lá do Ceará, do grupo Mozenza. Vamos só aguardar aqui. O mestre Vermelho já chegou aqui. Opa, aí agora sim. Estamos de volta. Já com um cafezinho quentinho, né? Já fui pegar o meu também, já. Oh, aí sim. E o pessoal vai entrando aqui. Então você já tem feito já uns vídeos ao vivo aí nas redes sociais aí com os alunos? Sim, na realidade, eu faço alguns vídeos junto com a capoeira e também para o meu público de clientes e amigos da pintura também, né? Ah, Então eu tenho tá. uma rede social muito mais, como se diz, muito maior junto ao nicho pintura do que a capoeira. As redes sociais Mestre Vermelho eu tenho bem menos pessoas. Aí eu faço vídeos assim mais voltados pelo desenvolvimento humano mesmo, pela questão de opinião em algumas situações. Então tenho vários vídeos aí, tem um canal no YouTube que eu estou começando também aí, o CTC, que é começando a tomar consciência. E assim a gente vai, né? Para dar ter uma reflexão, dar uma sacudida no pensamento da galera às vezes aí. Mas só uma Verdade. questão mesmo de interação mesmo. Que legal. O mestre então tá bem inteirado aí. Inclusive ontem eu estava conversando com o mestre Trabano, né? Aí ele falou que a pessoa às vezes quando chega mestre, o pessoal quer ser mestre, mas na verdade o mestre é cheio de dor, o mestre é cheio de problema, o mestre é uma pessoa comum, né? Mas o Como mestre pode continuar. o mestre vermelho, inclusive, eu estava vendo uns vídeos aí, até falei com a minha namorada, eu falei, pô, esse mestre vermelho joga bem pra caramba, olha. Que, contrariando o que o mestre Abano falou ontem aí, que os mestres ainda tem muita água para passar embaixo da ponte aí. Como é que se diz? Eu sou bem contra essa questão daquele mestre meio encostado. Tanto que aqui no interior do estado, tem muitos caras que quando se forma, a gente é quase que de praxe, boa parte deles, achar que cumpriram a sua meta, né? Sim, E eu estou bem diferente disso aí, até porque eu não acho que um mestre seja o fim de alguma coisa. Eu, sim. depois de formado mestre, eu percebi que eu estava apenas começando uma grande caminhada. Eu boto uma analogia com os meus alunos e algumas palestras que eu fiz em escolas aqui, que é como se eu tivesse a minha visão de um banheiro em uma casa, até me formar contra mestre terceiro grau. Quando eu vi mesmo que eu nunca tive essa pretensão de ser mestre, né? E isso eu vou dizer daqui a pouco no resumo da minha história. E eu não tive essa pretensão. E quando eu fui indicado a terceiro grau contra mestre, eu, caramba, esse negócio tá ficando sério. Porque não é a não é, como é que diz, é a minha profissão, né? Eu vivo de pintura. E aí eu, caramba, então vai ter que ter seriedade. E aí quando fui indicado a mestre, aí eu vi o peso da indicação e vi as responsabilidades. É tanto que depois eu me desloquei, depois do Mundial 2017, onde a gente foram formados, eu fui a Parnaíba para conversar com o mestre burguês, porque eu queria ouvir dele, como não tive tempo aqui no Mundial, foi muito corrido, para saber dele, né? Quais são os prós e os contras, quais são os ônus e os bônus dessa questão de mestre, e especificamente dentro do grupo, porque aqui no interior tinha muito um misticismo na questão de como chegar no mestre burguês e tal, até por uma questão de uma linhagem anterior à do mestre Adriano aqui. E aí foi que a gente foi quebrando esses estigmas com o mestre burguês, e depois disso aí eu botei o pé no chão mesmo e disse, cara, é aqui mesmo e agora vamos para frente. Dentro da minha limitação, tô fazendo o que posso. Oh, mas eu vi um vídeo seu aí jogando bem pra caramba, que legal. Bom, mas primeiro, né, como é de praxe aqui, inclusive na prosa com o mestre, né, a minha primeira pergunta sempre é para a pessoa falar quem é o Francisco Higino Rodrigues Moreira. Bom,
Primeiro eu vou explicar essa parte aí que é até interessante para que todo mundo saiba, porque nem tem o nome Neto aí, né? Porque antes era até eu ser registrado como filho legítimo do meu pai, que foram pais separados, aquela história dos anos 80 por 90. E aí não era registrado, e antes do meu pai morrer na década de 96, 95, 96, ele quis nos registrar como filho legítimo antes da morte dele, e aí teve que registrar. Na época era Francisco Higino Neto, que tinha o Neto Pinturas. Aí teve que sair da jogada e saiu o Neto. Aí ficou Francisco Higino Rodrigues Moreira para entrar a família do meu pai, Moreira. Por isso que não tem um Neto no meio. Aí já era conhecido como Neto, eu digo, aí não mudei, não tinha como mudar mais. Entendi. Já tinha até o nome Neto Pinturas. Então, o Francisco Higino Rodrigues Moreira, eu tenho 45 anos de idade, sou natural de Tabuleiro do Norte, no interior do estado do Ceará. Sou nascido e criado aqui, resido até hoje no mesmo local. É uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, a 230 quilômetros de Fortaleza, capital. Trabalho principalmente com pintura, com arte, grafite, personalização, arte plástica e muralismo. E sou capoeirista, sou mestre de capoeira formado pelo Grupo Muzenza, fui formado em 2017, mas eu comecei na capoeira, até por ansiedade. Eu era um cara, como na década de 90 a gente marcava até briga, para ter briga na praça, a gente agendava as brigas, né, para quarta-feira, por exemplo, e depois da briga você ia até comer um pastel com os caras que você tinha brigado e marcava a revanche, né? Então eu era muito acostumado com esse negócio de briga, com muito envolvimento com confusão, né, em danceteria, aquelas coisas da década de 90. E aí eu comecei a pensar em treinar arte marcial para me preparar mais para esses negócios, né? Eu não sou tão antigo como grandes mestres aí, como o mestre Narizinho e outros aí que tem desde a década de 80, o nosso grande mestre burguês, que é da década de 70. Sim. Mas aí comecei com a arte marcial, comecei no Kung Fu, no 21, né, aqui na minha cidade, com o meu Sifu Gildeni Alves, que é meu professor e até hoje eu o considero assim. E treinei durante 6 anos e 8 meses o Kung Fu, fui até conhecer São Paulo, Jundiaí, fui treinar na UNK aí em São Paulo. E aí, paralelo a isso, eu fazia, porque como o Kung Fu é muito duro, é rígido, é linha central, é pra pega mesmo, que nem diz o outro, é pega pra capar mesmo. E aí eu comecei a ficar muito duro. E aí eu optei pela capoeira para quê? Para dar aquele molejo, né? E aí na década de 90, quando eu comecei no Kung Fu com essas confusões, a minha ideia era me preparar para as brigas de rua. Só que o meu professor, com a tua competência e toda a filosofia chinesa, foi me dobrando, e eu fui acabando com o negócio de luta. Eu ficava doido quando ele começava com aqueles conselhos. Não é certo brigar e tal, não sei o que. Os caras, que adianta? O cara treinar esse negócio não pode mostrar, não pode brigar. Eu ficava louco com aquilo. E quando foi pro 4º mês eu já estava entendendo qual era a filosofia. E aí fui treinando Kung Fu e fazia capoeira também para poder ir, né, ganhando uma mobilidade, uma flexibilização e tal. E a flexibilidade. E aí quando foi com o tempo, o meu mestre de capoeira, que eu treinava, comecei no grupo Zumbi de capoeira aqui no interior. E aí eu fazia por brincadeira a capoeira, né? Era assim, eu ia só, o treino de Kung Fu era segunda, quarta e sexta. Aí quando era, era terça, quinta e sábado. Aí quando era segunda, quarta e sexta eu ia olhar a capoeira e ficava de bobeira lá. Aí eu tinha facilidade, umas entradas e tal, e os caras gostavam, e eu comecei na capoeira, comecei a ganhar gosto. Até que fui batizado na capoeira, mas sem nenhuma grande pretensão. E para encurtar um pouco a conversa, aí com o tempo meu mestre começou a ter problemas de saúde, viajou e sofreu um acidente. E aí quando voltou já não era daquele jeito. E a galera da pesada no interior, antigamente, na capoeira, mas não era aquela... O mestre da capoeira. Sim, o mestre da capoeira. Sim. Aí ele foi saindo, né? Aí com a capoeira eu já fui maneirando. E aí fiquei mais no Kung Fu. Até que eu fui para Jundiaí, como eu falei anteriormente. E lá em Jundiaí, nós conhecemos um mestre chinês chamado Lao Shao. Era o Shao. Chinês mesmo, era mestre de 21. Só que o cara era louco para ver a arte brasileira, né? Ele era louco para ver a capoeira. Aí quando chegou lá, só aqueles armáriozão, eu parecia um cibita que nem aqui no interior, no meio dos caras lá. Era os Brasília, São Paulo, é tudo marrudão, os caras grandão, treinando 21, era mestre de jiu-jitsu, era só o cara ponta mesmo. Rio Grande do Sul tinha um cara muito legal do Rio Grande do Sul, que eu não me recordo o nome dele também, do judô, muito bom, e treinava 21 também.
E aí quando foi para mostrar esse cara lá, aí tinha que ter um cara para mostrar com o mestre da Bahia lá, que tinha um cara que era do 21, mas era mestre da Bahia. Ele era baiano, treinava capoeira também, e ele era contra-mestre de capoeira na época. E eu, um iniciante aqui, eu acho que eu tinha segunda graduação dentro do Zumbi, mas sem nenhuma pretensão. Aí o meu professor pegou e disse, né? O meu professor, ele aqui sabe. Aí eu disse, caramba, sai dizer um negócio desse no meio de um monte de gente dessa aqui. E o cara só falava chinês e inglês, né? O tradutor pegou e disse, ó, ela aqui fala, ele aqui sabe. Aí o mestre lá pegou e disse, vamos, só pra gente mostrar aqui uma gingazinha e pra o mestre ver e tal. Aí eu disse, caramba, eu peguei e fui, né? Aí foi desse dia lá que foi muito divisor de águas, né? Porque eu vi o valor que o chinês, o cara vinha direto, o cara Pois é. ele mora em Hong Kong. Não, ele morava em Miami, que ele é designer da Pepsi Cola na época, e ele é natural de Hong Kong, e o cara que realmente muito valorizando a cultura brasileira, eu disse, pô, aí quando fui jogar com o mestre lá, fiz uma meia solazinha lá, mas deu pra sair, né? Ainda saiu um carrossel por cima do mestre, o mestre se abaixou, saiu com o carrossel, foi o maior bambo do mundo, e todo mundo bateu muita palma, até o meu mestre ficou muito orgulhoso, meu professor. E aí quando eu voltei pro Ceará, eu comecei a ganhar mais gosto. Eu disse, rapaz, se os outros gostam tanto e tal. Aí quando cheguei aqui, o meu já não tinha tanto interesse em dar aula. Aí deixava uma galera dando aula, não era tão afim. E eu comecei a me empenhar sozinho. Ia lá treinar alguma coisa e comecei a buscar, né? Aí quando foi na década de 90 lá para o ano de 95 para 96 eu já dava uns pinotezinhos. Aí eu fui chamado para ensinar um pessoal em Limoeiro do Norte, na cidade a 10 quilômetros daqui, para poder eles se prepararem para uma dança no qual ia ter uma apresentaçãozinha de capoeira no meio, e aí eu fui para dar uma dica para eles. Com isso, comecei foi a dar a aula de capoeira, eles começaram a gostar, e eu ia todo domingo para lá, só era o dia de domingo. E fui montando esse grupo na cidade de Limoeiro do Norte, até que ganhei o status de quase que professor, mas era um iniciante. Um Aí, reconhecimento quando das pessoas foi mesmo. em 96 para 97, oi? Um reconhecimento das pessoas mesmo. Isso, dos alunos, do pessoal da sociedade, até em Limoeiro mesmo, a gente fazia algumas apresentações e o pessoal já gostava. Mas aí, quando foi a vinda do mestre, do contramestre na época, Adrianísio, que ele chegou aqui no município de Limoeiro do Norte, como tenente da Polícia Militar, e aí falaram que chegou um mestre de capoeira aí, ele era contramestre de capoeira, e aí fomos conhecê-lo. Eu fui um dos primeiros aí, junto com o mestre Escorpião, que foi primeiro, já era mais antigo que eu na capoeira, o mestre Escorpião, e a gente foi para conhecer então o contramestre Adrianis e comecei a treinar com ele, de 95 para 96, e aí fiquei com ele um monte de ano aí, até passar para a supervisão do irmão dele. Né? Então comecei mesmo capoeira na década de 90 com o mestre Adrianísio hoje, né? E com esse tempo aí a capoeira era mais ou menos como o mestre Narizinho falou, como a maioria falou, né? Os anos era pancada, então não tanto fazia estar no interior aqui como estar em Fortaleza, era peia, era pancada. Aí eu com a segunda graduação da Muzenza já, em 2000, acho que foi 98 para 99, eu já realizava eventos aqui, trouxe o primeiro batizado aqui para Tabuleiro do Norte. E já tinha uma porrada de alunos. Sim, aí o mestre me autorizou a começar a ministrar aula aqui, né? E aí eu comecei dando aula e já tinha muito aluno. Eu precisei mudar de local, eu dava aula num canto aqui em Tabuleiro, precisei passar para outro maior. E era febre, né? Era muita gente, era gente aqui, era gente em Limoeiro. E criou-se aqui no Vale de Jaguaribe uma grande rede Muzenza, né? Que era várias cidades aqui. O mestre Adriano teve, que ele é muito comunicativo, muito presente, muito potente mesmo na questão de começar o trabalho e tem muita presença. E teve uma época que nós tínhamos mais de 1.500 alunos aqui no Vale. Juntou as cidades tudinho, quando juntava num evento, meu irmão, não dava para ninguém jogar, não. Era muito pancada. E a gente alugava ônibus, a galera descia de Fortaleza, era estouro. Os eventos aqui realmente deixavam os de Fortaleza mesmo a desejar, porque a gente tinha um potencial enorme aqui, na época era um outro... E o mestre burguês ia nesses eventos aí que vocês faziam? Não, dessa época aí ninguém aqui tinha acesso ao mestre burguês, não. Não é do jeito, não é do jeito não. Até porque a liderança da época, né, que é um mestre
nem gosta que a gente fale muito, né? Até por uma questão de respeito, é um cara que eu respeito como pessoa, né? Que é o mestre Pedro. Ele, na época, ele era quem era à frente aqui. E ele limitava muito a questão do nosso contato com o mestre burguês, né? Era uma coisa meio inatingível. E aí a gente não tinha muito acesso, não tinha muita informação. Né? Sim, Eu vim conhecer o mestre burguês no evento em Fortaleza, muito tempo depois. até porque teria que ser ligação, né? No Isso, telefone. exatamente. E aí não tinha essa facilidade de hoje aqui, você falar com a pessoa e até tá vendo a pessoa, né? Então Sim, não tem essa. verdade. É como o mestre Narizinho falou ontem, falou na live dele, hoje em dia os caras têm uma vantagem muito grande. Hoje em dia vocês têm muita proximidade, todo mestre está muito mais acessível. Né? E tem que estar, porque você a participação, né? O crescimento está exatamente no conhecimento. Né? E Verdade. aí era por aí. Então, nesse caso, não foi nem vocês que foram procurar a Muzenza. No fim, a Muzenza que foi até vocês, né? Até a cidade de vocês, né? Exatamente, é o que eu enfatizo às vezes aqui, que na época aqui, o mestre Adrianício veio com a Muzenza para cá e plantou essa semente aqui, né? E aí ficou a gente Sim, aqui, meu irmão. É tanto que alguns anos depois ele foi transferido, né? Que os militares são transferidos tempo em tempo. sim. E aí depois a gente pegou e passou, e ele também deu uma desanimada com capoeira, focou mais na profissão, na carreira dele. E aí teve que recomeçar um trabalho em outra cidade, e aí nós nos ligamos a não, primeiro, né, houve um desligamento momentâneo da gente com a Muzenza, que houve uma divergência entre nós e aqui do interior, já com esse mestre Pedro, lá em Fortaleza. E aí, junto com o mestre Adrianismo, nós saímos da Muzenza por essa divergência, eu mesmo bati de frente mesmo, e, e fundamos um grupo Shalom aqui no interior. Né? O Shalom Capoeira ainda perdurou aí uns anos, e a gente era pavor da Muzenza, né? Porque a gente tinha uma ideia da Muzenza bem diferente que era nos passada. Bem Sim. diferente. E era bem diferente, aqui no interior era diferente. E aí, quando houve a ideia em 2004 de a gente voltar para a Muzenza, eu fui o último a querer, eu nem queria não, relutei até o final. Era a galera já tirando foto e mostrando, eu só voltar para o museu, isso aqui, eu disse, não, enquanto eu não conversar com os líderes aí para saber quem está à frente, eu não vou não. Eu não Entendi. ia voltar para participar do mesmo erro, né? Então Sim. eu digo, não, não vou, porque eu sou muito direto nas minhas coisas. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou e digo, cara, eu gosto muito de você, eu gosto muito do que você está fazendo. Mas quando eu não gosto também, eu sou do mesmo jeito, eu chego e digo. E quando não tá Inclu- bom para mim, eu não batendo com a mente da pessoa, não vou, não achar interessante. Até que eu fui ver que quem estava à frente na época tinha sido oferecido para que o mestre Adriano, que é o irmão do Adrianísio, Sim, ficasse à frente da Muzenza aqui no Ceará. Aí entendi. eu, aí eu já, quem vai ficar à frente é ele e tal, então eu já conhecia que é a índole do mestre, né? Eu Sim, digo, não, sendo assim, aí fui conversar com ele e o último a entrar fui eu e voltei para a Muzenza e estou até hoje aí. E graças a entendi. Deus, fui formado Inclu- nessa metodologia. Inclusive, hoje, né, atualmente, um dos pontos do estatuto do Grupo Muzenza, né, é que ninguém pode tirar alguém do grupo sem passar pelo mestre burguês, né? Isso, muito boa essa daí, porque até então era bem complicado, não tinha como o mestre também ter controle sobre todas essas coisas, né? Sim. Não dá para ele Então, ligar para todo mundo, né? não dá, e não tem. Como é que ele vai saber o que está acontecendo no interior do estado que ele não sabe nem por onde é que fica, nem no mapa? Então é complicado. Então hoje em dia o mestre tem a facilidade, eu acredito que até a vantagem e a desvantagem de ter tudo isso na mão dele para ele tomar como decisão. Eu imagino o que é que não tem no WhatsApp do mestre burguês, o que é que ele não escuta, o que é que ele não vê, né? Não, tem, Porque tem hora que a pessoa fica magoada porque o mestre não respondeu. Eu falei, pô, a pessoa acha que o WhatsApp do mestre é igual o nosso, né? Que tem ali umas 15 mensagens, às vezes 20 mensagens. os dois grupozinhos, pensa que é assim, né? Então imagine a vida de um homem desse, tá? E aí, É, com isso, quando a gente voltou para o Zenza, com o mestre Adriano, então a gente retornou com todo o pessoal aqui do interior, não voltou a ser o que era, né?
assim, em termos de quantidade, mas hoje em dia prezamos pela qualidade do ensino, Sim. prezamos pelo profissionalismo, pela linha do pensamento do nosso mestre burguês, e buscando sempre o aprimoramento, agora, depois de formado aqui no interior, como um dos representantes, junto ao meu irmão mestre Escorpião, e agora os outros recém-formados em Fortaleza e Juazeiro, buscamos pela linha do pensamento em evolução humana, entre o profissionalismo e o ser humano melhorado em fazendo capoeira. Não aquele Sim. ser humano só, bom de pernada de capoeira, bom de salto. Você tem que ser isso, né? E pode ser até melhor, mas não é obrigação, não é obrigatório. Mas, no mínimo, um ser humano mais ético, um ser humano mais preocupado com a sua conduta, com a sua postura, né? Essa é a nossa preocupação hoje em dia aqui no interior do estado. Muito bom. A evolução humana, né, se faz necessário, porque de tempos em tempos, né, o mundo vai mudando, né? Hoje a gente consegue conversar aqui através de um aparelho celular, né? E a capoeira mudou, né? Do tempo, eu vejo as conversas dos mestres que nos anos 80, 90, o negócio. Talvez os anos 90 era até pior que os anos 80, eu acho, né? Que os mestres falam. Mas hoje você vê uma capoeira que não é só luta, né? Tem todo um segmento de música, de cultura, do samba de roda, do jongo, né? Como é que tá então o trabalho de vocês nesse sentido? Então, realmente hoje em dia nós temos que entender, principalmente agora, mediante a uma pandemia desse nível, nós sabemos que só existe três maneiras que a humanidade muda radicalmente, digamos assim, que são as guerras, né, que são as pandemias como essa, e são as revoluções, como a Revolução Industrial, como a Revolução Tecnológica. Então, revoluções e pandemias e guerras são catalisadores. O que é um catalisador? É algo que acelera o processo de acabamento. É o que acelera aquilo, capilariza o conhecimento, ele rapidez e agilidade se misturam. Né? E é o que está acontecendo hoje em dia. Passou muito anos decidindo, discutindo se o ensino à distância era eficaz, se poderia a universidade de Harvard, ou de Illinois, ou qualquer dessas grandes universidades, se podiam e se funcionava, né, o conhecimento à distância. E nunca se chegava a um consenso. E em menos de 30 dias, com a pandemia, todo mundo virou ensino à distância. E funciona. Então, tudo capilariza dependendo da necessidade. Para que o negro tivesse passar por essa revolução, para que tudo tivesse mudado, o negro teve que agir, teve que ter uma intervenção física. E teve a revolução. E essa revolução mostrou para eles, não, que todo mundo bota como se a princesa Isabel tivesse feito um grande favor. Não, já vinha acontecendo um movimento que era inevitável de acontecer a libertação. Então, o que eles fizeram? Botaram só um cartãozinho de visita bonitinho, dizendo que eles fizeram um favor. Mas aquilo já ia acontecer, era inevitável. E hoje em dia, mediante essa pandemia, é inevitável que nós queiramos para cada profissão pessoas mais preparadas. E a capoeira, muito mais ainda, porque a capoeira ela é perseguida, ela é avaliada e reavaliada todo santo dia, de acordo com as ações de cada capoeirista, e o cara já vai olhar. Se você vai dar uma aula dentro de uma faculdade hoje em dia, não é o neguinho que dá aula de capoeira, não é o cara que dá os mortal, não é aquela turminha da capoeira. Chega um cara formado em educação física, como o mestre Nelson, chega um cara com doutorado, chega um cara que tem um pós-graduado, então estão se graduando e usando isso para dentro da capoeira. E isso é muito benéfico, né? E 90 foi muito pancada, foi bacana, Aqui, né? de novo. Aí caiu um pouco aí. Pode voltar. Voltou. Pronto. Aí chega o mestre, chega. Mestre. Então. Tá dando uma Voltou travada. aí? Tá. Aguardar aí, vai voltar. Contramestre Bocão chegando aí.
Morena, o Bocan, meu aluno. Então, hoje em dia é notório que a gente precisa dessas, né, dessas pessoas formadas nessas outras áreas, e é Sim. essencial, mas é essencial também que quem viva só de capoeira e não tenha um diploma, um rótulo social, como eu costumo chamar, né, que você não precisa de um rótulo social para que você se sinta um professor formado, um mestre formado, se um grupo que tem renome fez isso. Né? Eu demorei a me enquadrar ou me encaixar como mestre, porque eu vi situações dentro de eventos da própria Muzenza, de companheiros da gente, que a gente vê o desdenho de alguns assim, meio que de lado pro cara, aquela coisa do o ego humano mesmo, aquela coisa Sim. besta, mas assim que gradativamente, com as ideias e os ensinamentos do mestre burguês, a galera vai baixando o bico, vai vendo que não é aquilo tudo, e que a gente entenda que estamos aqui só para passar uma mensagem. Né? Ninguém vai ver a mudança total na nossa geração. Ah, eu vou fazer algo que vai mudar o mundo. Quem pensou assim morreu frustrado. Nem, mesmo que seja roqueiro, nem que seja, mesmo que seja hippie, quem pensou em mudar o mundo e ver a mudança na sua geração morreu frustrado. A gente tem que entender que o mundo está mudando direto. O que você pode ser é a fazer parte da mudança. E como você vai fazer parte dessa mudança, aí é que está o que da questão. Ah, eu moro no interior do estado do Ceará, não posso ter referência na capoeira não, porque é muito difícil para mim, porque se fosse que nem o mestre Busca Longe, que mora em São Paulo, que nem o mestre Mureta, e eu teria mais chance, eu fosse usar isso como desculpa, nunca tinha no interior do estado, tinha ido para canto nenhum, entendeu? Então eu tenho que entender, como o Sartre diz, não importa o que o mundo fez de você, importa o que você fez com o que o mundo fez de você. Então o que você tiver para usar nas mãos, use e faça o melhor que você puder. Eu É acredito nisso verdade. É aí. uma coisa que eu falo sempre, falo até aqui, inclusive, que pense globalmente, né, e trabalhe localmente, né? Não importa se você mora no interior, até mesmo aqui no interior de São Paulo, né? Ou mora numa grande cidade, né? Igual São Paulo, onde tem São Paulo tem tudo no mundo, né? Então, eu, por exemplo, eu morava no interior de Minas Gerais, mas com a minha carreira de lutador aí, eu voltei para Guarulhos, São Paulo, porque aqui é o que o mercado era bem maior, né? E aqui eu consegui me desenvolver e tal, mas tenho amigos que moram lá onde eu morava ainda, que estão nesse UFC, inclusive, né? Então, como você falou, o que importa é o que você faz com o que o mundo te ofereceu, né? Exatamente. E aí, no tocante a isso aí o Coquinho, o Moisés aí, meu É. aluno O pessoal vai meio calado, entrando aí. a galera tá entrando, boa. Então, o que eu falo sempre é isso, Gamete. Eu acho que temos que acabar com essa besteira de, primeiro, não pensar só na âncora. Porque tem muitos mestres, principalmente mestres, e alguns alunos antigos. Você já viu aquele aluno antigo que dizia assim, no meu tempo, quando eu fazia capoeira, né? É uma besteira do mundo. O seu tempo, parece que você fazia uma coisa anormal naquele tempo. Cara, era capoeira. Como o mestre Bimba dizia, uma pernada, uma meia-lua, é uma meia-lua. Sim, Agora, o cara diz, não, eu sou da capoeira contemporânea, certo? Muito bem, é contemporânea. O que ela tem de diferente das outras? sim, Então, a única coisa que hoje a gente tem é muito mais acessibilidade. sim. É muito acesso à capoeira. Então, mas aí também nos traz muita responsabilidade de avaliar o que você está absorvendo. Porque também tem muita coisa que não presta aí. Tem muito cara despreparado, né? Então essa questão de você ficar com a âncora que eu estava dizendo, tem pessoas que ficam lá no passado. Eu acredito que você não pode ter âncora, você pode ter raiz. Porque a âncora lhe deixa lá embaixo e puxa você para baixo. E a raiz fica lá embaixo, mas você vai sendo o caule e vai criando os galhos e daqui a pouco na ponta tem os frutos. E a vida tem que ser assim, tem que seguir. Né? Eu não acredito em sucesso sem sucessão. Você tem que ter aluno. Eu sou professor, sou mestre, eu faço um trabalho assim, essa tem aluno, tá com trabalho, tá fazendo alguma coisa? Não, tô só estudando, não, cara, tem que ter, você tem que estar passando conhecimento. Porque se Sim, você não passa, você também não está aprendendo. Eu acredito muito, né, na máxima que diz que quem não senta para aprender não levanta para ensinar. é E verdade. conhecimento, como diz Francis Bacon, conhecimento é poder. E nunca deixou de ser. E ele disse isso no século XVIII. E hoje em dia está mais real do que Sim, nunca. Porque o conhecimento é poder.
Agora, não confundir conhecimento com informação. Tem cara que acha que porque viu uns tutoriais na internet de como fazer um armada, ou depois armada, um carrossel e uma armada dupla, eu já sou um capoeirista, eu já estou apto. Aí vem Você aquela... tem informação, você tem Sim. informação, mas você não tem formação. Então a formação vem com a prática, é com treino, é como o mestre Ari falou, é treino, galera, é treinar. Então não parar nunca. E pode ser mestre, pode ser aluno, pode ser o que for. Não tem negócio de parar não. Quem viu no Louco Capoeira o mestre Paulinho treinando, cara, eu vejo aquele cara um exemplo para mim, o nosso próprio grego, o grego. Tá é louco, cara. Os caras daquela idade ali, partindo pra cima e treinando. E aí você olha assim, e eu não vou treinar muito por quê? No louco, eu tava no louco lá no capoeira, eu tava com um problema no estômago, uma porcaria de uma bactéria no estômago, aquela H. pylori, rapaz, quase me lasco naquilo. Se não faço um tratamento sério, eu tinha me lascado, velho. E aí eu não treinei direito, mas eu vi a gama. Você vê um cara que nem o mestre Cobrinha, que nem o mestre Busca Longe, treinando firme, a galera do sul, a galera do sudeste, você olha assim, cara, você se empolga com aquilo. Aquilo ali é que o cara faz ir pra frente, né? É como você nas suas lutas, MMA, eu vejo seus treinos também, seus vídeos. Pô, que legal, mestre. E é verdade, é igual eu sempre falo, inclusive, né? A nossa época é agora. Enquanto nós estivermos vivos, é nossa época. Então não tem essa, na minha época lá. Não, a minha época, a sua época é agora. Então a gente tem que estar treinando agora. Porque se a gente quiser ir numa roda, jogar capoeira, né? Porque ainda que tenhamos essa evolução humana, como eu acho importante, igual eu luto, eu faço meus vídeos aqui de golpes de luta, né? Só que na roda de capoeira eu entendo as diferenças, né? As pluralidades e eu respeito, eu não chego lá batendo no povo, né? E também espero que o povo não chegue me batendo, né? Mas é como eu disse, né? A nossa época é agora, né? Então, treine. Exatamente. Essa besteira de dizer que, não, vocês são de outra época aí, hoje em dia só tem. Existe muitas divisões. É o ego do ser humano que é medonho, que ele gosta muito de estar avaliando a vida dos outros e julgando, né? Querer ser juiz. E longe de qualquer um contexto religioso, mas o livro mais antigo, um dos mais antigos do mundo, diz que você não julgue para não ser julgado. Então, eu acho que você não deve julgar ninguém. Aí se o cara tá... Hoje em dia tem a capoeira que os caras gostam muito da avaliação. Eu gosto muito aí, meu parceiro, professor Gildário, também de Fortaleza aí, Grupo Cordão de Ouro, a galera aí. Eu gosto muito de visitar as rodas, os caras ficam num floreio bacana, mas uma capoeira dentro, uma vadiação. Já tem caras que acham que não, aquilo não é capoeira não, capoeira é aquele jogão pesado pra dentro, jogo de rua, e outros já acham que não, aquilo ali já é violência. E aí você tem que viver num mundo onde você tem que respeitar aquilo que o outro acha e fazer o que você acha certo. Agora, ter um posicionamento pessoal. Principalmente quando você passa a ser um professor, como você, passa para ser um contramestre, passa para ser um mestre. Por quê? Você vira meio que uma referência, que queira ou que não. Nem que não queira, você é uma referência. Por isso que o cuidado meu grande em buscar estudar mais, me aperfeiçoar mais, para saber me portar como um mestre, né? No Mundial, uma vez, até uma pessoa sugeriu que eu teria que treinar mais, porque eu sou muito fraquinho, né? Os bracinhos muito finos, muito franzinhos, tinha que treinar mais para ser muito mais fortão, né? E tal. Aí eu peguei e especifiquei lá. Cara, o músculo que eu tô preocupado é o que comanda todos os outros. Eu tô treinando ele. É isso aqui. É isso mesmo. Porque você estando com a mente preparada, meu irmão, até a hora que a parte física vai falhar. E aí, o que vai ficar para você? Então, eu trabalho nesse contexto aí e acredito muito que a capoeira tem como me dar... Caramba, tanta mensagem. Tá ouvindo aí? Essas mensagens estão atrapalhando. Então, hoje em dia a gente vê muito essa questão de que as pessoas se prendem a esse passado e a gente tem que dizer assim, não, cara, é a gente agora, é nosso momento, e vamos fazer a partir daqui isso, né? E esquecer essa questão tirar isso aqui. Meu irmão. Então, é uma ligação aqui, graças a Deus parou. Ó,
Então, essa é a ideia que daqui para frente na pandemia, ninguém sabe como vai ser os dias, como vai ser as aulas, como vão ser as aulas, tanto na Europa como aqui no Brasil. Se já era difícil no interior do estado como o meu, já era difícil aí em São Paulo com esse sendo o pico da Sim. pandemia, como vai ser? Então, todos os mestres vão ter que usar muito mais a experiência para quê? Para saber chegar agora e ser um agregador de valor muito maior. Você não vai poder só ser aquele cara de chegar e dar sua aulinha, sua pernadinha, ensinar aquela coisa e ir para casa. Sim. Você vai ter que ser meio psicólogo, vai ter que ser aquele cara que ajuda no social, vai Sim. ter que ser aquele cara que chega junto na hora que a pessoa estiver muito para baixo, querendo desistir de tudo, porque o mundo que nos aguarda vai cobrar muito da gente que sejamos muito mais fortes. Verdade. Inclusive, né, principalmente os mestres mais velhos aí, né, muitos têm se adaptado, né, a se adaptar a esses meios que nós usamos e estamos usando aqui, por exemplo, né? Exato. Precisa, hoje em dia, mesmo sem pandemia, Sim, que todos estejamos conectados. E a sim, tecnologia está aí. A pessoa pode dizer que tem muita porcaria na internet? Tem. Mas cabe a você filtrar isso e escolher o que você quer tirar de melhor. Então, temos essas oportunidades de conversar assim, você em São Paulo, um cara que eu não tenho acesso direto, e agora sim, abrir um canal desse aqui, nos dando a oportunidade, pegando a oportunidade de pegar conhecimento com um cara do interior do estado que você talvez nunca viria aqui sim. fisicamente É antes disso. verdade. É Então, só o isso pode criar uma facilidade para o futuro, né? Uma facilidade que passemos do virtual para o pessoal, né? com certeza. Só rolar o convite que eu colo aí. Eu Bom, tô, eu tô devendo uma visita aí a São Paulo aí, eu quero ir para passar um tempo dando trabalho aí, ao Mestre Busca Longe, ao Cobrinha, ao sim, descer para ver a academia do Mureta, né? Ver se eu aguento vem os treinos sim. do Mureta, do Busca Longe. Vem sim. Mas é. O meu mestre é o Cavalo, né, de Belo Horizonte, mas eu moro aqui em Guarulhos, que é colado com São Paulo, então aqui é todo mundo família. Quando tem as rodas na Conceição, no Tucuruvi, eu nem aviso ninguém, já chego já junto, já sou de casa, né? Exatamente. Então essa é a ideia aí, Gambit. Eu acho que para que a gente entenda e não fique no achismo, né, de achar que tem que esperar que alguém, algum governo faça alguma coisa, Ah, não vai. que o auxílio me ajude até o final, para quem recebeu esse negócio aí. Então você tem que bater o pé no chão e dizer, pá, eu vou trabalhar com isso, seja com capoeira, seja mestre escorpião mesmo, meu parceiro, aqui é pedreiro, é chefe de obra, mestre de obra. Então o cara não vive de capoeira, a gente não ganha R$ 1 aqui com capoeira. Na realidade, nem eu nunca ganhei dinheiro com capoeira. Mas eu invisto da minha pintura e das minhas coisas. Agora a capoeira que eu fazia aqui, ela se pagava, né? Para pagar as taxas do grupo e tal. A galera paga uma taxazinha para pagar as taxas do grupo. Para quê? Para que não morra o sonho, para todo momento ter aquela linha de alunos Sim, acreditando e possamos seguir. Temos projetos em escolas, temos projetos em comunidades carentes. E temos pretensões de fazer grandes eventos aqui no Ceará, junto ao pessoal de Fortaleza, para sim, trazer grandes eventos para o Ceará aqui ainda, né? sim. Porque temos potencial para isso. E mesmo perante uma pandemia dessa, só importa, só tem que ver como vai ser o jeitinho que a gente tem que fazer para nos aprimorar, né? Sempre Sim, lembrando daquela máxima, né? Que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, nós somos entendi. escolhidos, vamos para cima. Verdade, né? É o que eu falo que isso é o viver a capoeira, né? Não viver de capoeira, é o viver a capoeira, né? Exatamente, exatamente. E viver a capoeira de verdade, é que a gente vê muita gente também. Eu até um outro dia estava observando alguns comentários até no grupo de mestres da gente e analiso também algumas situações de outros mestres em redes sociais e tal. E é uma faca de dois gumes essa questão de rede social. O mestre burguês sempre nos instrui a ter cuidado com essa questão. Por isso que as postagens têm que ter um cuidado. Porque o cara acha que eu tenho minha vida ali, eu fumo um cigarrinho aqui, vou fazer divulgação aqui, tô com uma blusa dessa aqui, vou fazer uma bobagem ali na rua. Cara, você está defendendo uma bandeira que tem décadas de história de uma pessoa que acreditou grandemente naquilo e você recebeu um bastão. São Verdade. várias pessoas correndo com bastão. Então você tem que ter responsabilidade.
E essa responsabilidade vai só te ajudar a ser um ser humano melhor. Então, quando for fazer as postagens, aquela questão, vou fazer um movimento aqui de capoeira para botar no YouTube. Olha se você treinou direito, faz um negócio bacana, se Sim. apresenta bem, porque a capoeira hoje, ela admite, como é que se diz? Besteiras, como se diz, coisas pipocas, picuinhas, ela não admite. E a sociedade que não gosta da cultura brasileira, ela só espera um momento que um dê um erro. Para valorizar, é um perdido para valorizar. Para sair uma manchete no jornal de uma coisa boa de capoeira, o cara fez um trabalho com uma creche e tal, não sei o quê. É uma raridade não sair um artigo sobre isso. Agora tem um capoeirista ali, saiu na porrada com um fulano que é do jiu-jitsu, não sei o quê, dá um bafafá na internet e todo mundo vai compartilha aquele vídeo. Que eu fico louco com capoeirista, é isso. Uma coisa besta que capoeirista faz, o cara vai e compartilha um monte. Aí só fica queimando o filme da gente, né? Independente de escola. O pessoal fica só esperando, né? Bom, mestre, eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Mas na verdade você já falou que é sobre outra profissão, né? Você não vive de capoeira, como você já disse. Você tem uma outra profissão. Qual é mesmo essa outra profissão? O que você faz aí então para se sustentar? Na realidade eu sou pintor, né? Sou grafiteiro, uns chamam de grafiteiro, outros chamam de pintor normal. Eu trabalho com pinturas especiais, com desenhos, grafite, personalização. E independente da superfície, pode ser caminhão, pode ser parede, pode ser muro, pode ser o que for, a gente trabalha com esse tipo de pintura. Com desenhos, gravuras, quem quiser conhecer melhor aí tem no Instagram Neto Pinturas com 2i no Instagram. E tem o canal no YouTube Neto Pinturas também. E eu vivo mesmo, sobrevivo disso, né? Mas também como é que se diz? É uma vertente da arte, né? Eu amo a arte da pintura. Sim, e vivo dela. Né? E vivo dela também. Mas a questão cultural mesmo, eu já fiz muitas outras modalidades de luta, já treinei jiu-jitsu, já treinei muay thai, já treinei karatê, e me identifiquei com a capoeira e nela me formou e, se Deus quiser, morrerei nela. Que legal. E então você se formou em 2017, recebeu a corda de mestre? Isso, naquele mundial lá que você competiu com o mestre Busca Loja. Esquece isso. Eu tava lá, eu vi. Então, pois é, aí nós nos formamos naquele mundial e desde então venho desempenhando um trabalho, somos representantes aqui no interior do estado, que abrange várias cidades, eu e o mestre Escorpião e eu. E tem outros grupos de capoeira aqui, que são todos vertentes daquele antigo mestre que era da Muzenza, saiu e fundou outro grupo. E eu comecei num trabalho de unificação dessa capoeira aqui no interior, no qual eu batalho, corro atrás da galera do Fundação Arte Brasil, que é o outro grupo que o mestre Pedro fundou, e eu busquei me aproximar para fazer amizade com a galera, para unir os grupos, e Cordão de Ouro, e outros grupos que tem aqui que eu não estou me recordando agora. Então eu estou mais naquela ideia de agregação, né? Indo muito nos eventos dos caras em outros estados, para poder ter muito aquela coisa, tirar aquele misticismo de grupo que não visita grupo, né? Temos que nos unirmos para todo mundo entender que somos capoeira, em primeiro lugar. Verdade. Eu sou muzenza, mas eu não sou do tipo de, eu sou exclusivamente, não. Eu sou de viver capoeira. É onde me oferecerem um pouquinho de conhecimento de capoeira. Inclusão em todo sentido. Em todos os sentidos. E me preocupo muito com essa questão do pessoal, do psicológico, do afetivo, né? Sim. Lembrando sempre que tem duas coisas que se você guardar, você perde. Sim. Conhecimento e afeto. Se você guardar, você perde. Então, passe para frente o seu conhecimento, não tenha medo. Cada vez que você ensina, você aprende mais, você aprende diferente. E afeto também, porque senão você chega ao final de uma pandemia dessa, perde um parente querido e sabia no seu coração que amava aquela pessoa, mas não disse. Por quê? Porque achava que ela sabia. Não, ela sabe. Diga para o seu irmão que você o ama, diga para o seu pai, para sua mãe, porque pode ser que um dia que você queira dizer não dê mais tempo. Então é guardar afeto. Então não guarda, nem conhecimento, nem afeto a gente guarda. A gente passa para frente. Verdade, nossa, muito, muito legal. Mas tem uma pergunta de um amigo meu aqui, não sei nem se ele ainda já está assistindo aí, uma coisa que eu até achei interessante. Na opinião do senhor aí, vou chamá-lo de você, desculpe, você só tem 45 anos, né? Isso, eu agradeço. É a minha idade. Eu queria saber da sua opinião, então,
de como era a capoeira antes de Bimba e Pastinha. Não estava preparado para fazer essa pergunta aqui, mas já vai processando aí o que você acha, né, na sua visão aí, como era a capoeira antes de Bimba e Pastinha, né? Sendo que eles nasceram ali próximo após a abolição da Princesa Isabel, né? É. Não, não tem como assim dizer como era, né? Assim, eu vou dar minha humilde opinião. Eu acredito que no contexto que ele está querendo saber é como se sentiria um professor, um mestre de capoeira, como era essa capoeira naquela época. Eu acredito que tenha sido mais ou menos nesse ponto. Eu acredito que, com certeza, muito mais difícil, com muito menos informação, com muito menos divulgação e com mais gente de mais lados atacando. Que era o quê? Era governo proibindo, era a sociedade não aceitando, era falta de espaço, isso era muito mais difícil. Por isso que eu não admito que hoje em dia o cara diga que a capoeira hoje é muito difícil fazer capoeira. Não é difícil fazer capoeira. Não é desculpismo, é besteira, não é difícil. Agora, porque hoje a gente se acostumou a facilitar tantas coisas que se você não der mastigadinho uma coisa na boca do seu filho, você fica como ruim. E a juventude, hoje em dia, é muito mal acostumada, a verdade é essa. Então, a época de Pastinha e Bimba foi uma época que foi... A gente olha os vídeos, tem até ouvi uma vez um ex-aluno meu falando assim, cara, mas esses velhos jogavam ruim demais, né? O cara disse, da sua fã de ignorância, eu disse, mas pra época aí, se eles não começam jogando ruim desse jeito, jamais você estaria hoje achando que joga bem. Porque eles tiveram que começar lá atrás alguma coisa, para hoje você está dando continuidade. É a questão do bastão, que eu falo que o mestre burguês, com o Paulão, pegaram lá atrás e passaram para o mestre Sargento, para os mestres Feijão, e esses mestres que estão espalhando esse bastão no mundo aí. Verdade. Os mestres no Brasil. Então, respondendo a pergunta do rapaz, a capoeira antigamente, eu só defino ela como muito mais difícil de ser feita, né? Com todos os seus percalços, com todas as suas problemáticas, mas foi necessário eles passarem por essa dificuldade para que hoje tenhamos a capoeira muito mais mastigada. E hoje em dia, o trabalho da capoeira não pode ser feito, mesmo que você se classifique como contemporâneo, ou A ou B, ou capoeira gospel, como seja essa nomenclatura que estão criando, mas você não esqueça que as raízes foram aquelas. Que aquelas pessoas precisaram se sacrificar, morrer pobre ou coisas desse tipo, sem nenhuma, até porque não tinham nenhuma ajuda social para poder se manter, para que hoje possamos ter uma arte genuinamente brasileira, que é valorizada lá fora, e que nós mesmos aqui no Brasil, muitas vezes, desvalorizamos, desrespeitando, né? Até numa forma de não participar de um evento de um mestre seu que está organizando, ou de não participar de uma roda de conversa, ou de não investir na sua capoeira, de não aprimorar o seu conhecimento estudando, para poder ficar nessa de novo, vou dar opinião pelo que eu vi aqui no YouTube. Pô, meu irmão, tem que se aprofundar mais. Se você ama uma coisa, o respeito tem que partir de você. Verdade. É verdade. Então me fala agora, mestre, como é que, não com relação à pandemia, né, ou até antes da pandemia, como é que está o Grupo Muzenza no estado do Ceará? Quais são os mestres do estado do Ceará e como está o grupo? Não durante a pandemia, que a gente já vai saber sobre a pandemia nos últimos minutos aqui. Pronto, vou tentar ser rápido aqui. Aqui no estado do Ceará, recém-formado, agora nós temos mais 3 mestres, né? No Mundial Muzenza 2017 foi formado o mestre Lampião, o mestre Escorpião e eu. Aqui no interior somos 2 e um ficou lá em Fortaleza, os outros se graduaram, passaram para a corda preta, que foi o mestre Adrianize e Adriano. Sim. E agora, recém-formado, tem o mestre Elias e o mestre Besouro lá em Fortaleza. E o mestre Axé em Juazeiro do Norte, que é nosso parceiro também aqui, né, no Juazeiro do Norte. Então, no Ceará em si, nós estamos em Fortaleza, a Muzenza está voltando à pegada de novo, para poder tentar se estabelecer nos cantos. Tem o mestre Besouro com um espaço muito bom aí, recém-alugado, que está passando por uma dificuldade por causa da pandemia. Sim. Mas se Deus quiser, vai passar por isso. E os outros estão aí na pegada, né? O mestre Escorpião dando as aulas aqui, numa região de Limoeiro para cima. Eu aqui com a região do interior, mais para a parte do Baixo Jaguaribe. Lá no Juazeiro do Norte tem o mestre
Axé também, com um trabalho muito bom. E vamos aí. Tem hora que é como a mesma coisa de São Paulo. Tem hora que melhora e tem hora que vai Sim, fracassando, mas isso é como qualquer mercado, né? A gente tem que ver a capoeira também como um negócio. sim. Também como negócio. Não pode ser todo momento cheio de cliente. Mas isso também vem aqui a um estudo mais aprofundado sobre marketing, sobre diferenciação, que os professores têm que fazer, que os mestres têm que fazer, para fazer aulas mais atrativas, mais inclusivas, e possamos realmente dar uma nova cara ao ensinar capoeira. Porque se você chegar hoje em dia para um moleque e disser assim, ah lá, estilo militarzão, como eu fui acostumado com o mestre Adrianis, vamos lá, flexão, correndo e tal, e depois trocar porrada. Se você for fazer isso com o aluno hoje, você perde o aluno em 3 dias, e uma É, semana ele está com ódio de você. Então, tem que ir adequando à realidade da capoeira. Mas, respondendo a pergunta, estamos voltando na pegada mais forte para realizar um grande evento aqui posterior a esse tempo, se Deus quiser. sim, tomara que sim. E para você, né, pessoal, o que significa ser mestre do Grupo Muzenza? Essa pergunta aí foi a que eu busquei lá em Petrolina. Essa pergunta, em Parnaíba. Bem, rapaz, eu passei um bom tempo depois de me formar no mestre em 2017, procurando na minha cabeça essa resposta. Porque eu não entendia qual era a profundidade de ser um mestre de capoeira. E principalmente numa escola renomada como a Muzenza, né, um dos maiores grupos do mundo. E aí, depois de algum tempo e viajando, como eu fui para o Rio de Janeiro, para o Loucos, sozinho, e foi a primeira viagem sozinho que eu fiz, sozinho, fui para o treinamento, embora não tenha treinado muito, mas peguei muito conhecimento e pude ver muitas coisas, eu abri o leque e entendi que ser um mestre de capoeira, junto com o conhecimento que eu já tinha, é simplesmente agregação de valor. O mestre é uma posição muito delicada. Eu estava até comentando aqui que o mestre é uma posição que você pode dizer que é ruim, que é boa, bem rapidinho. Tipo, se você for um mestre, for para uma roda e um aluno vai lhe testar, e ele vai testar, a maior parte vão testar, se você der uma pancada nesse aluno, uma queda grande, uma coisa, vai dizer que é isso, você é mestre, precisava disso não. Se você não der, e ele vai se dar bem, mete uma queda em você, uma pancada, vai dizer que é ravio. Um mestre vai levar na pancada dessa. Então, é uma posição muito delicada. Você tem que saber como você está entrando e como você quer sair. Então, ser mestre, eu acredito que seja integração. Seja o pensamento de só agregar. Agregar. Ser mestre não é aquela coisa de ficar num canto esperando que venham pedir conselho a você, e eu não vou mais pedir a ninguém. A todo momento você tem que estar buscando conhecimento também, com os mais antigos, como na nossa linhagem temos, e tá passando conhecimento. Então é você ser um meio de comunicação. O mestre é isso. Você pega o conhecimento, filtra e passa. E assim você vai agregando valores. Eu acredito que o mestre seja isso. Que legal, muito bom, muito bem essa sua colocação. E esse momento agora, né, que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Como é que você está vivendo? Como é que você está passando por esse período, né? Difícil para todos nós, né? Isso. Cara, eu passei 2 meses totalmente parado, totalmente sem fazer nada. Como eu trabalho como autônomo, não tenho reserva guardada para ficar sobrevivendo, como a maior parte de nós. Então você começa a ver o negócio apertando aqui e ali, as contas chegando, e você precisa sair para ganhar o pão. E aí eu agora estou voltando a fazer um serviçozinho, até porque não tive acesso a esse auxílio. E então tem que estar buscando. Mas eu estou buscando da melhor maneira usar esse tempo que a gente tem ocioso para ser um ócio criativo, né? Quando eu posso, estou vendo livros, estou vendo vídeo, palestras, audiobooks, para pegar conhecimento no qual eu possa preparar meu psicológico, minha parte de atividade. Quando eu vier a voltar e tiver a oportunidade, eu tenho que estar me refazendo, né? Porque o pessoal não está entendendo ainda que nós não vamos voltar para um mundo. Eu vou voltar ao normal, o Gambit vai voltar a treinar naquele estado do mesmo jeito, chega sem máscara, vai entrar, vai treinar com a galera, rever o cara, ei brother, como é que tá? Não, você vai chegar lá, vai ter perdido amigos, vai ter perdido pessoas que você conhecia, Verdade. algumas pessoas vão ter morrido, vai ser um mundo diferente, com outros comportamentos, com outras condutas. Então, como a sua mente está preparada para esse novo momento? É isso que eu estou tentando me aprimorar e me preocupando. E estou passando bem, graças a Deus, por enquanto está dando certo. Eu vou aqui que nem
Que nem diz a história, devagar e sempre, né? Tem que ir que nem a tartaruga. Vamos devagarinho aqui pelo lado da sombra, que nem os mineirinhos. Tá certo, mestre. É assim mesmo, né? Vejo que a gente tem que tentar passar, né, esse período realmente com muita positividade, né? Eu também, eu trabalho, eu sou autônomo, eu trabalho em academias, mas eu me vejo como autônomo. Estou esse tempo todo sem trabalho, né? E como eu falei aí para alguns mestres aí, né? O meu fazer nada é inventar fazer alguma coisa. Então eu pensei em fazer essas entrevistas com os mestres do Grupo Muzenza e estou treinando, estou bem, né? Moro do lado da casa da minha mãe aqui. Estou bem, só aguardando. Comecei a dar umas aulas particular agora com o pessoal aqui que já são alunos meus na casa dele mesmo e vamos nos virando aí, se adaptando e tentando sair uma pessoa melhor disso tudo, né? Exatamente, é esse o objetivo, né? Aqui eu acho que a gente já está quase chegando ao limite aí do tempo, né, Gambit? Sim, o Eu queria, Instagram fica 1 hora, nós temos aí alguns minutos ainda, uns 2, 3 minutos. eu queria aí agradecer a todos que participaram dessa live, né? Agradecer ao Gambit aí pela ideia, né? O professor aí tá de parabéns pela essa ideia louvável de fazer seu não fazer nada, fazer uma coisa tão legal. E dar ideia para os outros, né? E quem sabe, nesse meio aí, as pessoas que não estão antenadas com tecnologia, busca aí, porque o futuro é isso aí. E de pessoas que não gostavam disso, quem sabe sai grandes youtubers, não sai Sim, pessoas preparadas para o marketing e pessoas voltadas para agregar valor, né? Porque verdade. eu acredito que nós viemos para esse mundo, eu acredito que cumprir missões, né? E para finalizar, eu quero obrigado, Gildário, meu querido, tamo junto. Eu queria deixar uma mensagem que eu uso muito também nas minhas palestras e na minha conversa com os alunos e clientes. Faça de conta que você, no mundo, a sua história, você está pintando um quadro. É como pintar um quadro. Todo dia você vai dar uma pincelada lá. E você todo dia muda a cor de uma coisa que você fez errado, você vai e muda a cor no outro dia, e faz de novo, e desmancha aquele desenho, faz de novo, e faz de conta que esse quadro está sendo pintado a vida toda. Para que no final da sua vida você olhe para esse quadro e diga assim, cara, que quadro legal, ficou bom. Então, minha ideia é como você está pintando seu quadro, que jeito você quer que seu quadro termine. Então, faça todo dia o melhor que você puder. Nossa, muito obrigado, mestre. Nossa, foi realmente foi um prazer, foi uma honra para mim estar aqui essa 1 hora aqui conhecendo um pouco sobre o Mestre Vermelho, tá bom? Muito obrigado Muito mesmo. Obrigado a todas as pessoas aí que acompanharam aí, o Renê, todo mundo aí, não vou lembrar de todo mundo agora aí, ah, mas são todos nossos. Camuri Moura, boa tarde. Beleza, obrigado, cara. Professor, show, show. A galera toda participando aí. Legal. Fechamos um limite, hein? Ainda estamos com tempo para ficar olhando as mensagens aí. Sim, verdade. O peruano que está em todas aí, o Contramestre Pintado que também deu uma passada aí, Leonardo o Rocha, o Zenza também. isso, tem bastante A gente. galera toda. Vamos passar Caiu aí. essa live de todos os mestres aí, tem no YouTube. Diz o nome do canal aí no YouTube, para a galera pegar todas as lives dos outros mestres aí. Lá no Gambit Oficial tem todas as entrevistas aí com vários mestres do Grupo Muzenza. Beleza, galera? Um grande Pronto, abraço, muito bom. se cuidem. Muito obrigado, mestre. Valeu, meu querido. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Mestre Vermelho, um cara super inteligente aí, um cara com ótimas mensagens, beleza? Grande abraço e se cuidem. Valeu!